Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva aqui no canal. O que você está fazendo se você não é inscrito ainda, está perdendo esse conteúdo preparado com tanto carinho do fundo do coração? E se você já é inscrito, sabe o que você faz? Siga-me lá no Twitter e no Instagram, onde o diálogo acontece, e de lá que vieram as vozes pedindo: Victor, você está fazendo vídeos sobre louvor e adoração, precisa ajudar a gente a escolher as músicas melhor, a pensar teologicamente. E eu, que não sou líder de louvor, nem nunca fui de adoração, pensei, como será que eu posso ajudar? E eu pensei, vou fazer uma série especial do Direto do Original, especialmente para o pessoal de louvor e adoração. Se você também não é, fica aí que você também vai gostar. E eu vou começar por Salmos e pelo mais famoso de todos, Salmo 23. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Opa, nada me faltará? Será que eu posso ter de tudo? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Será que é isso? E o que isso tem a ver com louvor e adoração? Hoje a gente vê isso direto do original. Então, o que isso tem a ver com louvor e adoração? Tem a ver o seguinte: todo salmo tem a ver com louvor e adoração, porque todo salmo é uma expressão de adoração dos autores bíblicos em direção a Deus, especialmente o Salmo 23. A gente vai destrinchar aqui versículo por versículo, hoje o versículo 1, para ver o que isso aí pode trazer para a gente. Então vamos começar pelo começo, né? O Senhor é o meu pastor. E logo de cara a gente já começa aí com o Senhor. E se você acompanha esse canal, já teve vídeo aqui sobre isso. Aliás, é o vídeo mais assistido do canal, Nomes de Deus. Você sabe que quando aparece o Senhor, provavelmente a palavra no original que está lá por trás é o nome de Deus, o nome mesmo pelo qual ele é chamado, que é Yahweh. E quando isso aparece, tem um sentido peculiar, especial, que a gente tem que saber que Yahweh é o nome de Deus que se refere ao Deus acima de todos os outros seres espirituais. É Deus acima da criação, é Deus acima do tempo, é Deus acima do espaço, é Deus acima da própria existência, que excede todo o entendimento. É o Deus Todo-Poderoso acima da própria existência. É a respeito desse Deus que nós estamos falando aí, dessas características de Deus que o salmista tem em mente aí nessa passagem. Então é importante a gente lembrar disso. Segundo aspecto importante aí, é bem peculiar essa história de o Senhor é o meu pastor, porque essa associação de Deus com o pastor, ela é relativamente antiga na Bíblia, na Torá, no Antigo Testamento. Já em Gênesis ela aparece, mas aqui, nesse salmo especificamente, existe uma peculiaridade, que é dizer que esse pastor não é o pastor do rebanho, mas é o meu pastor. Né? Ele é também, claro, no restante do Antigo Testamento, o pastor do rebanho, ele se refere ao pastor de Israel, às ovelhas do rebanho de Jacó, é assim que o pastor aparece, mas nesse caso aí tem esse sufixo pronominal possessivo ali, depois do pastor, né, lá no hebraico, que vai dizer que é o meu pastor, é o pastor pessoal. E aí nós temos já, de cara, uma aplicação para líderes de louvor e adoração. Por quê? Recentemente, é muito saudável o que alguns dos formadores de opinião no mundo evangélico, especialmente no mundo reformado, mas também alguns arminianos muito bons, vêm dizendo assim: a gente precisa de um louvor, de uma adoração mais comunitária, pelo menos no domingo, porque no domingo a gente se junta como comunidade para adorar e a gente está tendo muito música individualista, que é eu, primeira pessoa do singular. Temos que ter mais músicas que digam nós, para exaltar esse processo comunitário, que Deus faz um povo, né? Que a gente faz da gente uma família. E isso é muito saudável. Agora, a gente não pode ir para o outro extremo e esquecer que existem passagens na própria Bíblia, como essa, inclusive, que falam de um Deus pessoal. Então, claro, isso não deve ser majoritário, mas você que é líder de louvor e adoração pode e, na minha opinião, deve procurar também por canções
em momentos isolados, claro, do culto, mas canções que façam transbordar do âmago do ser a adoração pessoal a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. É essa coisa dos próprios salmos de que existe um sentimento dentro do salmista que ele precisa fazer transbordar, e aquilo é muito pessoal, vem do âmago do ser, e o líder de louvor e de adoração pode e deve sim expressar isso, porque isso é bíblico, acontece no saltério. Aí alguém pode dizer, não, mas aí o salmo é davídico e Davi representa todo o povo. É verdade, mas ainda assim é uma maneira pessoal de expressão de adoração. Então, não é inadequado em uma ou outra música a gente procurar dar vazão a essas questões de que na semana inteira a pessoa tem tantos motivos para agradecer e exaltar a Deus, então chega no domingo a gente se preocupa em bolar a liturgia de uma maneira que a pessoa possa expressar aquilo dentro das diferentes tradições litúrgicas que nós temos no ambiente católico, ambiente protestante, mas a gente procura trazer essa expressão que é pessoal, que o Senhor é o meu pastor. Então, nesse primeiro pedaço aí da passagem, nós temos o Senhor é o meu pastor. Como que eu faria uma paráfrase do Senhor é o meu pastor? Eu diria mais ou menos o seguinte, que o que esse primeiro pedaço está dizendo é: o Deus acima da própria existência é aquele que cuida de mim. Essa é a ideia do Senhor é o meu pastor, Yahweh é o meu pastor. O Deus acima da própria existência é aquele que cuida de mim. E, portanto, nada me faltará. Bom, esse nada me faltará, que vem aí nessa segunda metade, esse segundo pedaço do versículo, exige um tratamento com delicadeza, porque é um assunto delicado. Então vamos olhar aí com minúcia e com delicadeza o que essa passagem está trazendo. Quando a gente fala aí do nada me faltará, a expressão utilizada, o hazer, né, e na verdade o lo, junto com essa expressão hazer, ela aparece também. Não são muitas ocorrências no Antigo Testamento, mas a ocorrência mais direta e mais parecida são em duas passagens do livro de Deuteronômio, que é o último livro da Torá, do Pentateuco. Então você tem isso em Deuteronômio 2,7. O que Deuteronômio 2,7 diz? É uma passagem que Deus está falando com Moisés e está dizendo, olha, você esteve no deserto, em nenhum momento eu deixei faltar nada para você. Deuteronômio 2,7, essa é a circunstância. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação de perigo, uma situação de escassez, e no meio dessa situação de perigo e de escassez, Deus está dizendo que não deixou faltar nada a Moisés. Ora, nessa situação de perigo e de escassez, o que significa não faltar nada? Porque um monte de coisa eles não tinham. Eles não tinham lavoura, porque eles estavam peregrinando no deserto. Eles não tinham casas construídas, porque eles estavam em tendas, peregrinando no deserto, certo? Eles não tinham muito luxo, nem muito conforto, porque eles estavam peregrinando no deserto. Significa o quê? Que eles tinham sobrevivência assegurada, porque Deus não deixou faltar água e pão. Aliás, não deixou faltar maná, o miraculoso e maravilhoso maná. Mas não é um contexto de fartura em tudo. Percebe? Tem coisa ali que eles não têm. Só que as coisas que eles não têm não são necessárias para a sobrevivência. É nesse sentido que nada faltará em Deuteronômio 2,7. Já em Deuteronômio 8,9, o que nós temos ali? Nós temos o nada faltará, o não deixar nada faltar, no contexto da promessa da terra em que o povo vai entrar. E no contexto da promessa da terra em que o povo vai entrar, Deus vai lá e diz, vai ter fartura de pão e não faltará nada a vocês ali. Mas, de novo, do que Deus está falando ali em Deuteronômio 8,9? Está falando da garantia de sobrevivência. Vai ter fartura de
pão, não está falando de Ferrari, de BMW, está falando de fartura de pão. A gente precisa lembrar que na Antiguidade Oriental a sobrevivência é extremamente frágil, e o que Deus está assegurando ali é que o povo não passará por necessidade e não terá a sua própria existência ameaçada por fatores externos. É disso que está falando. Tanto no ambiente de deserto e de total escassez, nada faltou, Moisés. Tanto no ambiente de terra fértil e de fartura, nada faltou, certo? Então, esse é o contexto do nada faltará. Então, o que a gente tem que trazer na cabeça? Que o nada faltará aí não significa ausência de dificuldades. O nada faltará aí não significa ausência de dor. O nada faltará aí não permite dizer que quem pertence ao povo de Deus não passa por trevas sombrias e que se estiver passando foi por falta de fé, ou porque é crente do bumbum quente que só esquentou o banco. Não, não é disso que o nada me faltará está tratando. O nada me faltará está tratando aí da segurança de que teremos sobrevivência garantida. Então não me permite dizer que nada me faltará, eu vou ter Ferrari, eu vou ter BMW, eu vou ter casa com 5 quartos, 4 banheiros, televisor 4K, home theater, piscina. Não é disso que nós estamos falando. E também não estamos dizendo que crente não passa por dificuldades. Estamos dizendo que crente não passa por necessidades a ponto de ser banido da própria existência. Pelo contrário, na verdade, o que a gente vê na realidade bíblica é que Deus conhece muito bem a dor, o sofrimento e a dificuldade, porque o próprio Filho de Deus, Jesus, que é o próprio Deus, atravessou um momento de grande dor, de grande sofrimento, de grande dificuldade no Calvário. O que, na verdade, esse versículo está trazendo para a gente é que, ainda que seja um momento de profunda escassez, Deus conhece a dor, Deus sabe o que é dor. Então, portanto, a gente não está falando de diminuição da dor. Deus não está lá dizendo o seguinte: sabe essa dor que você está sentindo? Não foi nada, não é nada, fica tranquilo, vai passar. Não, a dor, ela é profunda. Mas o Deus que conhece a dor e que está acima da dor, porque Ele é acima da própria existência, esse é o Deus que reconhece a nossa dor, conhece e experimentou a nossa dor e nos dá força e resiliência para, mesmo que a dor seja profunda e terrível, nós tenhamos força para superá-la. Nem sempre isso vem da noite para o dia, na maioria das vezes é aos poucos, mas Ele vai nos dando força, fortalecendo os nossos braços para superar essas dores, essas dificuldades, esses momentos de trevas sombrias. É disso que a gente está falando, nada me faltará. O Senhor Deus é o Deus acima de toda existência. Então, se eu tivesse, de novo, que fazer uma paráfrase agora do trecho completo, eu diria o seguinte, que o Deus acima de toda a existência, o Deus acima da própria existência, é aquele que cuida de mim e, portanto, eu não passarei por necessidades. E essas necessidades entendidas, claro, como as necessidades vitais, certo? Esse salmo, portanto, é um salmo de confiança em Deus em qualquer circunstância. É um salmo que expressa a segurança que nós temos na provisão dele, se você quiser falar com um linguar mais teológico. Então, a gente precisa buscar músicas que expressem essa confiança em Deus no meio da tempestade, atravessando o deserto, dessa provisão de vida num Deus que nos concede a força para atravessar os momentos de maior dificuldade. Então, se você é líder de louvor e adoração, procure músicas que exaltem essa característica do Deus provedor de todas as coisas, porque se Ele é mesmo Deus acima da própria existência, e se Ele realmente cuida de nós, não temos o que temer, porque nada nos faltará, tá bom? Então, se você
é líder de louvor ou se interessa pelo assunto, deixa aqui nos comentários a sua música favorita que expressa esse cuidado e esse carinho de Deus. Porque de repente vem algum líder de louvor e olha aqui nos comentários e fala: poxa, tem uma sugestão aqui boa para colocar no domingo no meu set list. Ou então deixa a sua música favorita, porque se muitas aparecerem, se muitas músicas aparecerem aqui repetidas, ou uma delas tiver muitos likes, de repente eu faço um vídeo específico sobre essas músicas. Mas deixa a tua música favorita aqui, porque você contribui para o diálogo e contribui para a formação saudável de uma igreja que louva e adora a Deus. Agora, se você não é líder de louvor, não tem nada a ver com isso, mas gostou desse vídeo, mostra esse vídeo para o líder de louvor da sua igreja, mostra esse vídeo para o pastor da sua igreja. Se você é líder de louvor e você está treinando a sua equipe, mostra esse vídeo para a sua equipe, para que essa equipe possa ser bem treinada teologicamente, tá bom? Mostra esse vídeo para o pessoal, compartilhe a palavra, espalhe a semente, porque a nossa ideia é ajudar a Igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, deixa aqui sua música favorita, deixa o seu like, porque é assim que o YouTube identifica que esse vídeo é importante para você, tá certo? E aí ele mostra outros vídeos depois, isso ajuda demais o canal. Então deixa o seu like, se inscreva se você ainda não o fez, eu vou ficando por aqui e até a próxima!